o Evangelho como a justiça de Deus mediante a fé. Lembrem sempre, como Evangelho, nós temos que entender sempre a pessoa de Jesus Cristo, ok? Então, meus amados irmãos, Paulo agora vai arrumar três classes de pessoas. Aqueles que vivem vida pela vida, ok? Que sem valores nenhuns morais, que é 1:18 até 32. Depois vai falar sobre os moralistas da sua época. Na época de Paulo, a corrente dominante da filosofia era o estoicismo. Um contemporâneo de Paulo, que era Seneca, ele era um estoico. E o que ele dizia era, ele criticava, e os estoicos criticavam a idolatria, os deuses romanos, as orgias, as bebedices. Ele criticava o prazer pelo prazer. Não abominava o prazer da vida, mas o hedonismo, ou seja, o culto do prazer. Então são moralistas que criticavam, que pregavam, anunciavam, falavam em público, criticando a sociedade dos seus dias. E por fim, os judeus. Ok? Então ele abrange toda esta gama. Nem toda a sociedade daqueles dias era depravada, era promíscua, havia gente, por causa daquilo que eu estou a dizer dos estoicos, que era gente que tinha vidas minimamente direitas e corretas. É verdade que Seneca não era um bom exemplo, porque ele era bissexual e, por fim, cometeu suicídio. Está bem? Então, nós falamos das pessoas, porque, na realidade, sem Jesus Cristo, nós nunca conseguimos ser. Conseguimos falar, criticar a sociedade, mas não conseguimos ser diferente da sociedade que criticamos. Mas, às vezes, dá-nos um senso de bem-estar, de superioridade, enquanto criticamos os outros. Verdade? Mas a graça de Deus faz-nos ver quem nós somos na realidade. Certo? Os irmãos, duas coisas para nós percebemos. A parábola de Jesus acerca da trave e do argueiro. Nós sempre vamos conseguir ver o argueiro ou o cisco no olho do nosso irmão e temos tanta dificuldade em ver a trave. Lembram-se as casas antigas que tinham aquelas traves de madeira para segurar o teto? Pronto, é dessas que nós estamos a falar, não é pauzinhos, não é nada disso, é dessa amplitude. Ok? Está à frente dos meus olhos, mas eu não consigo. Jesus não diz que eu não posso ajudar o meu irmão com o cisco que entrou para o olho. Não é isso que Jesus ensina. O que Jesus ensina é, se queres ajudar o teu irmão, primeiro tira a trave. Porque é tão fácil nós vermos nos outros. Uma coisa que Ele faz conosco, sempre que o Senhor baixa sobre nós, é põe a nu quem somos. No início do meu ministério, houve uma congregação que foi-me entregue no Porto, uma congregação que fica na zona de Serralves, da Fundação. E a congregação, lá no ministério, estavam a dizer que era melhor fechar a congregação. E o irmão Antunes, ele entregou-me a congregação e diz, olha, vê lá o que é que tu podes fazer. Pronto, eu fui ver o que é que eu posso fazer. Na realidade, eu orei ao Senhor e disse, Senhor, ajuda-me. Eu estava no meu estágio, estava no início. Então, qualquer coisa, eu queria agarrar a oportunidade, queria vingar, não é? E no final, passado algum tempo, a congregação era pequena também, o espaço em si era pequeno. Pronto, mas ela estava cheia, 90% das pessoas tinham sido batizadas com o Espírito Santo, estava cheia também com a escola dominical, e eu fiquei feliz. E lembro-me, num tempo devocional meu, de ajoelhar-me e de me alegrar com o Senhor. E o Senhor fez-me sentir naquela manhã quem eu era. A primeira sensação foi, se eu pudesse, eu fugia. Lembrei-me do Salmo 139, dizia, para onde irei eu da tua face?
o Senhor fez-me sentir quem eu era. Chorei como nunca tinha chorado. Mas, ao mesmo tempo, um abraço de amor envolveu-me. Como que dizendo, tu não és, mas eu amo-te. Certo? A graça faz isto. Faz sentir quem nós somos. Mas também nos eleva. Para que nós nunca por nunca fiquemos cheios de nós mesmos. Mas a glória seja sempre para Ele. Amém? Vocês sabem quanto é que doeu o beijo do pai que deu ao filho mais novo que regressa para casa na parábola dos dois filhos? Vocês imaginam quanto é que queimou aquele beijo? Já pensaram? Eu fiz o que fiz e o meu pai corre para mim, abraça-me e dá-me um beijo. Quanto é que deve ter queimado aquele beijo? Já imaginaram? Mas aquele beijo é restaurador. Certo? Certo? Porque ele não entrou em casa como um assalariado para pagar o estrago que fez. Ele entrou em casa com a dívida saldada como filho de pleno direito. Amém? Mas aquele beijo fez sentir quem ele era. E tudo o que vem a seguir não tem a ver com ele, tem a ver com o Pai em relação a ele. Porque ele verdadeiramente não tinha direito a nada. Versículo 18. A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquê é que os homens não têm desculpa? Primeiro, Deus nunca fica sem revelação. Certo? Deus nunca fica sem revelação. Ponto número 1. Porque o que de Deus pode-se conhecer, claramente se vê na obra da criação. No mínimo dos mínimos, a criação tem a impressão digital de Deus. As coisas não existem só porque existiu uma explosão lá atrás e tudo veio tão direitinho e harmonioso tudo aqui como o nosso mundo está. Tem que haver uma mente inteligente por trás disto tudo para que tudo isto venha a ser o que nós temos hoje. É interessante, quanto mais a ciência avança, mais a noção de que alguém tem que existir para além desta realidade é tão patente. Um dos maiores filósofos da atualidade é um senhor alemão, a ver se eu não erro no nome, está bem? O primeiro é mais fácil, é o Jürgen. Agora o Habermas é ler à portuguesa, está bem? Porque é Habermas. Então é Habermas, mas não é assim que se diz em alemão, está bem? Também precisava ter uma batata quente na boca para dizer ok? Este senhor, ele era todo contrário a Deus. Os últimos escritos dele mudaram por completo. Por causa do caminhar da sociedade, ele disse que tem que existir uma entidade superior. Porque tem que haver absolutos. É interessante, porque às vezes nós padecemos nas escolas e no diálogo e parece que as pessoas estão cheias dele mesmos e dizem Deus não existe. Uma coisa muito simples, se Deus não existe tem que me provar. E há um empate técnico aqui e que não vale a pena ir a prolongamento e muito menos a penaltis. Eu não consigo provar que Deus existe. Mas eles também não conseguem provar que Deus não existe. Quando eu estou a dizer provar que Ele existe, eu já vos vou meter em trabalhos. Calma. Já vou dizer uma coisa que vocês vão ficar todos caladinhos. Assim como ficaram... Ok? Quando eu estou a dizer provar, é por uma fórmula matemática a dizer que A mais B igual a C, então Deus existe. Eu tenho evidências que Deus existe.
mas não conseguimos provar. Agora vai sair. Mas, afinal de contas, eu não creio em Deus. Eu, Alexandre Samuel dos Santos Mendes Lopes, não acredito em Deus. Para mim, Deus não é um artigo de fé. Agora desenrasquem-se. Olhem para o vosso pastor e dizem: pastor, está na altura. O vosso pastor é o presidente do Conselho Pastoral. Ele pode pôr um processo, mesmo agora já, está gravado e tudo, e tem aqui provas. Está bem? E muitas testemunhas. Ok? Eu não acredito em Deus porque eu sei que Ele existe. Percebem a diferença? Percebem a diferença? Quando eu tinha os meus 11 anos, a minha cabeça fez um tilt. E eu passei por um processo sem falar com ninguém, porque eu não podia contar estas coisas à senhora minha mãe. Porque pior que o pastor era a minha mãe. Mas muito pior. Então eu nunca contei. A pergunta que me surgiu na cabeça, que foi o diabo, é: então de onde é que Deus vem? E de repente a minha cabeça começou... porque de repente eu não tinha resposta. E de repente eu comecei a recuar e cada vez vinha mais perguntas. Então de onde é que vem Deus? Vocês conseguem me explicar? Se tudo tem uma causa, quem causou Deus? Qual é a origem de Deus? E a minha cabeça começou a rodar isto. Qual foi a resposta que eu encontrei? Eu não consigo explicar. Mas eu sei que Ele existe. Correto? Eu tinha aceito Jesus e tinha sentido o perdão dos meus pecados. Naquele dia à tarde, sábado à tarde, numa escola dominical especial com o pastor Barata, eu aceitei Jesus e uma leveza entrou na minha vida. Com os meus 10 anos de idade, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu fui cheio da sua presença. Eu senti o seu amor, a sua presença. Então, quando eu estou diante destas perguntas, eu não consigo provar a existência de Deus. Eu sei que Ele existe. Então, eu não tenho que acreditar, porque eu sei que Ele existe. Compreendem? A nossa realidade é: eu não tenho que acreditar. Vocês acreditam que o homem foi à Lua? Epá, posso ser muito franco? Eu cada vez tenho mais dúvidas. Olá! Eu cada vez tenho mais dúvidas. Eu passo a explicar. Em 69 eles pisaram a Lua. 55 anos depois, ainda não conseguiram lá voltar e está a ser complicado. Gente, só aqui para nós, não é um bocadinho esquisito? Só assim, certo? Com tanta tecnologia, com tanta coisa. Ok, mas eu acredito, lá está. Eu acredito que o homem foi à Lua. Os irmãos estiveram lá. Mas nós acreditamos. Isto é um artigo de fé. Certo? Eu preciso de acreditar que a minha mulher existe. Não. Eu sei que ela existe. Certo? Eu não preciso de acreditar que Deus existe. Eu sei porque eu tenho uma relação com Ele. Estou salvaguardado? Oh. Vocês nem sabem, no Porto estava a pregar o Evangelho, no domingo à tarde, estava a pregar o Evangelho e sei com esta frase: eu não acredito em Deus. De repente a igreja toda para. Pronto, a igreja já me conhece, não é? Mas de repente vejo alguns olhos e dizer: um pastor que não acredita em Deus. Claro, depois eu expliquei o resto, como estava a explicar aqui. Mas a evidência da natureza aponta para a existência de um Deus pessoal, de um Deus sábio e de um Deus amoroso. Certo? Mais ainda, Paulo vai dizer, porque Paulo vai nivelar a todos. Agora, o problema é, as pessoas querem dar lugar a essas evidências, a essa revelação, ou não? E o problema destes versos que nós lemos até para baixo, depois até o verso 32, é que eles resistiram a essa revelação. Ou seja, apesar das evidências,
eles não só rejeitam, como afirmam, argumentam que Deus não existe. Agora, se Deus não existe, alguém pode dizer o que é certo e o que é errado. Eu vou voltar a dizer. Se Deus não existe, se não há o absoluto, alguém para além de nós, alguém pode dizer que está certo ou errado? Não, porque tudo torna-se relativo. Pode ser certo para estes irmãos, mas para estes já não é certo. E depois para aquele já é e para o outro não é. Tudo é relativo. E às vezes a igreja tem dificuldade em lidar com este tempo que se chama agora, porque nós ainda estamos a viver como que se o cristianismo ainda ditasse alguma influência na sociedade. Em termos técnicos, a cristandade acabou. Há uns anos largos atrás, por causa do catolicismo, havia alguns valores na nossa sociedade. O casamento era um valor importante, a família era um valor importante, certo? E hoje? Certo? Agora, como é que a ira de Deus se manifesta? Deus entrega aos desejos do seu coração as pessoas. Se eles não querem Deus, Deus entrega-os a eles mesmos. E recebem neles mesmos as consequências. Agora, isso não significa que Deus os encerrou para sempre, porque no contexto estamos a falar do lesbianismo e da homossexualidade. São consequências das escolhas que os homens e as mulheres fazem. Certo? Mas o que Paulo não está a dizer é que não há salvação para eles. Porque o seu pecado não é maior que qualquer outro pecado que é cometido contra Deus. Certo? A única coisa, a ira de Deus às vezes é uma ação ativa. Por exemplo, manda fogo do céu, como Sodoma e Gomorra. Outras vezes ele não faz mais nada. Diz, é por esse caminho que tu queres ir, então vai. Só que ninguém nos ouve. Nunca entraste desta forma. Nunca teimaste com o Senhor. E o Senhor contente para tu ires por este caminho. E tu que vais por este. Ele disse, olha, vai aqui pela esquerda. Eu disse, sim, sim, Senhor. A esquerda está aqui comigo, olha aqui a esquerda sempre. Mas tu foste em frente. E o Senhor o que é que te fez? Deixou-te ir. Lá à frente o que é que te aconteceu? Sofreste as consequências, certo? Quando sofreste as consequências, caíste em ti. Lembraste qual profeta Jonas, certo? Que devia ter virado à esquerda e não seguido à direita. O que é que tu fizeste a seguir? Choraste, arrependeste, pediste perdão a Deus. E o que é que Deus te fez? Perdoou-te e trouxe-te de volta. Certo? Então isso tem a ver com a ira de Deus. Não significa a ira que Deus vai destruir, significa que Deus repulsa isso. Há uma rejeição dessa atitude. Então Deus entrega-os. Deus entrega-os para quê? Para se perderem para sempre? Não. Mas para que nesse processo eles caiam em si e voltem-se para o Senhor. Certo? E é isso que hoje está a acontecer. A nossa sociedade teimosamente não quer saber de Deus. Os irmãos já repararam, tudo o que cheira a Deus é repulsivo. Ninguém quer. Verdade ou não? Ninguém quer. Ninguém quer tocar, ninguém quer falar. Hoje a nossa sociedade tem uma aversão tão grande a Deus e às coisas de Deus. O que é que Deus tem feito? Deus tem entregue o homem a esse desejo. E o homem tem vivido em torno do prazer, em busca do prazer, tem tornado o prazer o seu Deus. O que é que tem acontecido?
Tem acontecido que ele se tornou escravo do trabalho, porque cada vez quer trabalhar mais para ter mais dinheiro, para poder ter mais prazer, usufruir mais desta vida, poder ter dinheiro para comprar, seja ver alguma coisa, seja ter melhor equipamento, mas tudo roda em termos do prazer. Hoje adoramos o Deus do prazer. Isso satisfaz a vida? Não. O que é que eu preciso então? Anunciar Jesus. Não uma religião, mas um Jesus que os ama e que é poderoso para preencher o vazio das suas vidas. Certo? Não é do podes e do não podes. Não é tu tens que deixar isto ou aquilo. Porque na realidade, irmãos, alguém tem que deixar alguma coisa. Não. Jesus nunca por nunca disse, deixa aquilo para poderes vir ter comigo. Vinde a mim, todos, e oprimidos, e eu. É quando nós vimos a Jesus que as coisas acontecem. Foi assim ou não? Quando tu te converteste, não trouxeste todas as coisas do catolicismo? Verdade ou não? Não trouxeste o rosário e os santos que tinhas lá em casa? Quando pregaram o Evangelho, levantaste o braço e aceitaste Jesus? Não foi assim que Ele te aceitou? Porque é que hoje tem que ser diferente? Ah, mas irmão, mas hoje, sim, hoje, a história é diferente, é verdade. Mas quem muda, quem transforma, é Jesus Cristo. Verdade? E há uma coisa que é importante, irmãos, que só Jesus pode tratar. Eu só tenho vida nova se o meu passado for mudado. Certo? O meu passado precisa de ser resolvido. E só conheço uma pessoa que resolve o passado das vidas da pessoa. Esse é Jesus Cristo. É verdade que há comprimidos que nos fazem esquecer do nosso passado, libertam-nos do nosso passado, mas são comprimidos. Tenho síndrome de abstinência, vou ter que aumentar a dose e quando eu não tomo, vem tudo ao de cima. Por isso é que há tanta gente deprimida, gente que comete suicídio, porque aquilo que foi feito lá atrás não conseguimos esquecer. Mas quando Ele perdoa, nós não esquecemos. Mas sabemos que está tratado. Não temos orgulho no que fizemos, mas sentimos o perdão de Deus na nossa vida. A justificação pela fé tem esse parâmetro. Glória ao nome do Senhor. Eu só consigo mudar o futuro se mudar o passado. E só tenho um futuro diferente se eu mudar quem sou hoje. E a justificação traz isso à minha vida, porque Ele veio habitar no meu coração. Amém? Do capítulo 2, 1 a 16, nós temos os moralistas. E de 1 a 16 nós temos os judeus instruídos, ou melhor dito, temos os judeus ou gentios moralistas de 1 a 16, e de 17 a 3:8 nós temos os judeus. Os judeus achavam-se, porque eles tinham a revelação, o que é que acontecia, irmãos? Vamos supor isto. Porque eles são o povo escolhido, é assim que eles entendiam, têm a revelação de Deus, eles estão à parte. Por serem quem são, estão salvos. E o que Paulo está a dizer é, não é verdade. Por eles nascerem israelitas, não têm garantido nada. Certo? Como alguém que nasce numa família evangélica, essa criança que nasceu não tem garantido o céu, pois não? Quando ele chegar à idade da razão, ele precisa dele mesmo tomar uma decisão de aceitar ou não Jesus Cristo. Se ele aceitar, torna-se filho de Deus. Ao tornar-se filho de Deus, tem a garantia da vida eterna. Certo? Então é isto que os judeus pensavam. Porque somos o povo escolhido, automaticamente nós temos direito. E o que Paulo está a dizer é, todos vocês são pecadores.
Aos olhos de Deus, todo o homem, toda a mulher é pecador. Deixem-me só voltar atrás. Porque nesta questão da homossexualidade e do lesbianismo, eu queria dizer alguma coisa mais. E queria que os irmãos pudessem perceber o que eu vou dizer. Hoje nós assistimos na nossa sociedade e até dentro das nossas igrejas a casos. Certo? Primeiro do que tudo, como igreja, eu tenho que ser um espaço acolhedor para estas pessoas. Uma coisa é o que eles fazem, outra coisa é a sua pessoa. Certo? Ou seja, o pecado continua a ser pecado. Está escrito na Bíblia. Eu não posso pronunciar. A Bíblia diz que é pecado, ponto parágrafo. Certo? Mas e a pessoa? Se eu não a receber, não acompanhar, o que é que vai ser dela? Como é que ela vai ter uma oportunidade de mudar? Certo? Ela precisa de alguém para ajudá-la a caminhar com Jesus? Precisa. Certo? É fácil a vida dela. Então eu preciso estender a mão e ajudar a caminhar comigo. Porque Deus é poderoso para transformar a vida dela. Certo? Eu preciso dar a mão e caminhar com ela. Certo? O meu Deus é poderoso. Certo? Eu não tenho, irmãos, não brinquem com essas coisas. Não contem anedotas, porque alguém pode estar a ouvir. Ou então sair-se inadvertidamente e está alguém. E somos todos iguais. Certo? E quando pregamos, ou quando falamos com estas pessoas, o que é importante fazer-lhes entender é que elas não se resumem à sua orientação sexual. Elas são mais do que a sua orientação sexual. Porque o que acontece é que elas reduzem-se à sua orientação sexual. Tudo o que elas são é a sua orientação sexual. E nenhum de nós é reduzido à sua orientação sexual. Nós somos mais do que a nossa orientação sexual. Temos muita outra coisa que nos define. E é nesta soma das partes que define a minha pessoa. Verdade? Então fazer-lhes entender que eles são mais do que a sua orientação. Eles são uma pessoa que tem outras necessidades para além desta que eles têm. Há muita outra coisa na sua vida que eles precisam de ser ajudados e tratados. E quando nós fazemos entender isso, então as suas vidas abrem-se, porque eles têm um grito muito grande. Se alguém é carente nesta sociedade, se alguém precisa daquilo que o Evangelho tem para dar, é este tipo de pessoas. E nós, como igreja, temos que nos tornar assim. Capaz de amar e de receber. Eu sei que não é fácil, irmãos, mas este é o tempo para o qual nós fomos chamados. Uma coisa que eu não tinha a noção, irmãos, é que muitas das mulheres que se prostituem são transexuais. Eu não tinha a noção. Desculpem
naif, mas eu não tinha noção. O número de casos que a equipa apanha e que depois eles vão contando são de transexuais, mas uma percentagem considerável. Estava a falar com alguém e estava a dizer, mas isso faz sentido. Quem é que vai dar emprego? Percebem? Quem é que lhes vai dar emprego? A nossa sociedade é muito bonita à frente das câmaras, tudo é tolerante. Na prática, sabem que a esperança média de vida de um transexual é muito baixa? Problemas ósseos por causa do tratamento hormonal? Os ossos desfazem-se rapidamente? Sabiam? Então, uma série de complicações. A igreja é um espaço onde estas pessoas têm que encontrar amor. Amor não significa que aceitamos tudo e tudo está bem, desde que amamos, é por amor, nada disso. Eu amo a pessoa, mas continuo a querer ver Cristo glorificado no viver daquela pessoa. Amém? Então o meu trabalho é amar a pessoa, mas ajudá-la no caminhar com Cristo, e Cristo faz a obra na sua vida. Depois, avançando para o capítulo 3, versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem, isto é, dos judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Verso 21. Mas agora, todos somos pecadores, todos estamos condenados, certo? Verso 21 do capítulo 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, pelos profetas. Passou-me aqui um bocadinho. Eu tenho de voltar atrás. Todos nós há uma revelação, e todos têm revelação, e todos têm uma lei. Há uma revelação escrita e há uma revelação geral, que é a criação. A revelação escrita é a Bíblia. Todos nós temos uma lei escrita nos nossos corações, mas há uma lei escrita na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas todos nós temos dentro de nós uma lei. Não é a nossa consciência, é algo mais profundo que a nossa consciência. É aquilo que tecnicamente se chama o sentimento do si, que pressiona a nossa consciência, mas é mais profundo. Eu costumo dar este exemplo, os alunos já sabem isso, quem esteve no Meibad sabe isso. Eu uso sempre. Os irmãos imaginem aqui numa rua escura de Coimbra, certo? Vocês estão a passar, é noite escura, já há uma noite, e vem alguém no chão a pedir ajuda. E vem um vulto um bocadinho mais atrás, meio escondido. O que é que vocês fazem? Vocês passam por lá? O que é que normalmente o que é que vai-vos passar dentro de vocês? Calmem. Pensem lá. O que é que vai? Olham para os lados, há uma cabine telefónica, certo? Porque se houver uma cabine telefónica, vocês entram lá e saem de maiô azul, com a sunga por cima, vermelha, e uma capa atrás, certo? Como não há uma cabine telefónica, já não há cabines telefónicas, portanto, não há nada disso para mudar de roupa e tornar-nos super-homens, está bem? Ok? Vamos por outro lado, vocês não apanharam a piada, pronto, ok? Está bem, vocês são muito simpáticos, ok? Há aqui um homem a esforçar-se. Ok, o que é que vocês fazem? O que é que se passa dentro de vocês? Duas coisas. Primeiro, o instinto gregário, certo? Pôr-nos em segurança, verdade? O que nós dizemos fugir, certo?
Mas vocês vão fugir. Vamos supor, e se fugirmos? O que é que vai? Depois de estarmos em segurança, a adrenalina descer, o que é que vai começar a subir dentro de nós? Um sentimento de culpa, sim ou não? Porque não ajudamos a pessoa. E gostaríamos de saber o que aconteceu à pessoa. E se por acaso nós conseguíssemos saber que a polícia foi lá, o INEM foi lá, e ela esteve bem, ela está recuperada, há um alívio tão grande dentro de nós. Certo? Ou então, mesmo sem cabine telefónica, nós vamos até lá e ajudamos a pessoa. Certo? Ficas feliz ou não? Sentes em paz ou não? O que é isto que te obrigou a ir e ajudar-te? E ajudar a pessoa? É uma lei, a lei que está escrita no íntimo do nosso ser, uma lei moral que está impregnada em nós mesmos. Faz parte da imagem de Deus em nós. Faz parte da imagem de Deus em nós. Todos nós temos isso em nós. É a mesma coisa do que ver alguém que está a afogar-se e nós, sabendo do perigo que podemos correr, lançamos ao mar para salvar a outra pessoa. Na realidade, podemos dizer, é equiparável a uma outra lei que está escrita na Bíblia. Ama o teu próximo, que a regra áurea da vida diz, faz aos outros o que gostarias que te fizessem a ti. Se eu estivesse a morrer afogado, o que é que gostaria que me fizessem? Que alguém se lançasse ao mar e me viesse salvar. Então, eu fiz a mesma coisa. Então, quando a Bíblia diz que sem lei serão julgados, a Bíblia não está a dizer que só a lei, quando a lei foi dada a Moisés, é que realmente houve pecado, houve transgressão e por isso houve condenação. Porque todos nós temos uma lei escrita em nós. Essa lei é suficiente para nos salvar? Não. Porque o nosso problema, e agora vem a pergunta que eu fiz ontem, nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Eu vou voltar a dizer, pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Agora quero-vos ouvir. A primeira, nós pecamos porque somos pecadores. Então, agora Paulo está a introduzir uma coisa muito importante. O nosso maior problema não são atos, mas é uma natureza caída. Vou voltar a dizer, o maior problema. Por isso é que apesar de haver uma revelação geral, apesar de haver uma lei escrita nos nossos corações, apesar de Deus ter dado através de Moisés uma lei, ainda assim continuamos a ser pecadores. Porque não tem a ver com atos, tem a ver com uma natureza corrompida. Eu peco porque eu sou pecador. A herança de Adão foi isso que me deixou. O irmão é brasileiro? Porquê é que não é português? Uau! Então porquê é que não é português? Certo? Porquê é que não és portuguesa? Porquê é que o irmão é... Desculpa o seu nome. O irmão Sérgio e a irmã? Elcana? Ok, o irmão Sérgio não é português. E a irmã Elcana não é portuguesa também. Os irmãos fizeram alguma coisa pela independência do seu país? Irmão Sérgio. Então porquê é que não é português? Porque um senhor apaixonado pelo Porto, que deixou lá o coração e temos lá guardado Dom Pedro V, que há pouco tempo foi ao Brasil, está bem? Este homem, aqui era o quinto, lá tornou-se o primeiro, certo? Deu o grito de Ipiranga e tornou o Brasil independente, mas o irmão não fez nada, mas sofre as consequências, certo? A mesma coisa com a nossa irmã Elcana de Angola. A irmã lutou pela independência, mas alguém lutou, certo? E agora, hoje, vocês que não fizeram nada, sofrem as consequências. Eu não fiz nada, mas eu sofro as consequências
do meu ancestral chamado Adão, que tomou uma decisão, fez uma escolha e eu agora sofro as consequências. Faz sentido. Faz sentido. Deixa-me só aqui abrir um parênteses. Acho muito bem, porque nós não temos que dominar o mundo. Bem, nem nós, nem os países europeus achavam que podiam dominar. Então, em África foi muito engraçado. Foi uma régua e um esquadro e foram riscando assim, dividindo as coisas. Não ligaram às tribos, não ligaram às etnias, nem nada disso. E depois há coisas que de vez em quando, como o Burundi e o Ruanda, não é? Os Tutsis e os Hutsis foi uma chacina tremenda. Ok? Esta ideia de domínio, porque achamos que nem todas as pessoas são iguais. A Bíblia ensina-me que todas as pessoas são criadas à imagem e semelhança de Jesus, de Deus, desculpem. Então tem um valor intrínseco. Todos somos iguais em Cristo. E a cruz nivela-nos mais uma vez a todos por igual. Então, para vos dizer o quê? Que apesar de termos uma lei escrita em nós, temos uma revelação, isso por si mesmo não muda a nossa vida. Paulo vai dizer, então, mas o problema está na lei. Não, o problema não está na lei. A lei foi dada por Deus, a lei é santa, justa e boa, mas a lei não faz aquilo que é preciso ser feito. Ele não muda o meu coração, ele não muda a minha natureza. A lei diz, não cobiçarás, mas eu cobiço. A lei diz uma coisa, mas não muda quem eu sou. Não altera. A lei então simplesmente diz, tu és um pecador, estás em transgressão. Tudo o que a lei faz é dizer, tu és um transgressor. No dizer de Paulo aos Gálatas, ele vai dizer uma coisa muito simples. Ela preparou-nos o caminho. Ele fez-nos ver quem nós somos. Eu não consigo mudar. O primeiro homem que teve a noção disto foi Davi. Depois de ele ter pecado e ter sido confrontado por Natã, ele escreve o Salmo e ele diz-me, cria em mim um coração puro. Ou seja, ele percebeu que a sua realidade não são meramente atos, mas é uma natureza caída. E meu amado irmão, minha amada irmã, o que eu e tu precisamos de perceber na nossa vida é que o nosso problema não são atos, mas é uma natureza caída. E ela continua contigo e ela continua comigo. Eu continuo a ter que me defrontar todos os dias da minha vida com a minha natureza caída. Ela está a ser transformada. Deus não deita nada de fora, Ele transforma. Lembram-se, a terra era sem forma e vazia, e Deus não deu um chute a Ronaldo e vai embora. Não, Ele pegou, desculpa lá, ou a Neymar, tá? Não, Neymar não. Já nem conseguia, tá? Estou na brincadeira. Agora descobri que... Ok. Deus pegou no que não tinha forma e estava vazio e começou a trabalhar. E viu Deus tudo quanto tinha feito e era muito bom. Então a pergunta que eu preciso pôr é, como é que nós conseguimos sair da situação em que estamos? Só pela fé. E eu vou fechar aqui com o capítulo 4. Só pela fé. E Paulo pega em Abraão, porque nos escritos dos judeus diziam que Abraão tinha sido justificado pelas obras. E Paulo rejeita os escritos judaicos e pega na Bíblia. E qual é o exemplo que ele vai dar? Como é que ele alcançou o filho da promessa? Foi pelo próprio esforço dele ou pela fé em Deus? Certo? Porque, humanamente falando, era impossível de duas formas. Lembram-se? Primeiro, Sara era estéril. E depois, com a idade que tinham, já a menopausa tinha acontecido em Sara e a andropausa também já tinha acontecido em Abraão. Então, um e o outro estavam impossibilitados? Humanamente, eu nunca vou conseguir. As obras não me garantem a minha justificação. O meu próprio esforço em cumprir a lei não me garante salvação. Porque quando eu transgrido um só mandamento, eu transgrido todos. E se eu sou transgressor, eu estou condenado. O salário do pecado é a morte. Certo? Então agora entendemos o que é fé. A fé
é assumir que eu sou incapaz de alcançar a promessa. Sim, vais ser pai, mas eu não vou conseguir, porque Sara tem a idade que tem e é estéril. Sim, Deus pegou em Abraão, trouxe-o para fora da tenda e mostrou as estrelas do céu. Eu que criei tudo isto, sou eu que te prometo. Abraão creu. Isto é, eu sei que eu nunca vou alcançar, mas tu és poderoso para me dares. Isto é fé. Também tu e eu um dia confessamos isso. Sou um pecador e nunca vou deixar de ser quem eu sou. Estou irremediavelmente perdido. Porque eu pequei, continuo a pecar e vou sempre pecar. Eu nunca vou mudar a minha condição. Mas tu podes mudar a minha condição. Amém? De que maneira? Em primeiro lugar, a justiça de Deus tem que ser preenchida. Pergunta, porquê é que Jesus morreu? Qual foi a causa primária da morte de Jesus? Esta é até a pergunta para chocolate e tudo. Tenho um filho que não gosta de chocolate. E eu dou graças a Deus por isso. Porque quando ele gosta de qualquer coisa, ele gosta mesmo. E eu dou graças a Deus porque ele não gosta de chocolate. Daria graças a Deus se ele não gostasse de presunto, chouriço e queijo. Daria também graça, mas ele gosta. Não há filhos perfeitos, não é? Porquê é que Jesus morreu? Por amor ou por justiça? Por justiça. É verdade que o outro lado da moeda é amor. A irmã tem razão. O outro lado da moeda é amor. Mas em primeiro lugar, é por justiça. Verdade? Ou não? Por amor ele precisava de morrer só? Não. Porque o pecado tem a justa retribuição, é necessário então que alguém seja condenado. O salário do pecado? Podem vir comigo, eu estou quase 3 minutos e fecho, está bem? 1 João capítulo 1. O meu objetivo é dar a carta toda, está bem? Nem que vocês caiam para aí de lado, comecem a espumar. O importante é eu. Estou a brincar. Eu dou a matéria, não dou. É que aos alunos, eu cumpro o currículo, não compro, nem que vocês. Eles às vezes iam de lá de maca, tinham que ir lá ao INEM, reanimá-los, mas eu acabava sempre. 1,9 diz assim. Projeta ou não projeta? O que eu estou. Ok. Vocês, então. 1,9. Já está. Ok. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Vamos ler de outra maneira? Se eu confessar os meus pecados e ele não me perdoar, Ele é infiel e injusto. Porquê é que eu estou a ler desta forma? Porquê é que João escreve, se eu confessar os meus pecados, Ele tem que me perdoar? Vamos deixar isto agora aqui. Imaginem, é só um suponhamos, está bem? É um suponhamos. Imaginem que eu cometi um crime. Fui apanhado pela polícia, fui levado a tribunal, e ao contrário do que acontece com alguns que nunca há provas para nada e são libertos, não me aconteceu isso. Eu fui realmente condenado. Cumpri pena de prisão e saí em liberdade. Cumpri toda a minha pena e saí em liberdade. Pergunta. Eu posso voltar a ser acusado e condenado por aquele crime que já fui julgado e condenado? Não. Então como é que tu podes ser julgado e condenado se houve um
que já foi julgado e condenado por todos os teus pecados. Por isso é que João diz, se eu confessar os meus pecados, se eu assumir que eu pequei diante de Jesus, eu sei que vou ser perdoado. Eu não vou ser condenado. Porquê? Porque já um foi condenado em meu lugar. Percebem isto, irmãos? Então Paulo termina aqui. E esta é a segurança que eu e tu temos. Paulo vai perguntar isto no capítulo 8. Quem nos poderá condenar? Se é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos? Qual é a pergunta? Porquê é que tu vives com medo de entrar, se vais para o céu ou não vais? Se Cristo já foi condenado em teu lugar, como é que tu podes ser condenado novamente pelos crimes que cometeste? Se alguém já foi condenado em teu lugar? Esta é maravilhosa graça de Deus para contigo. Ele não só morreu pelos pecados que cometemos antes de o aceitar como único e suficiente Salvador, Ele também morreu por todos aqueles que cometemos desse dia até o dia de hoje. E se o Senhor Jesus tardar ou a minha vida for prolongada aqui, aqueles que ainda vou pecar, também Ele já levou sobre si. Isto não me dá direito a viver como eu quero. Porque se eu tenho um encontro com Jesus, o seu amor me atingiu, eu tenho que me render a vida a Ele, eu tenho que viver para a glória dEle. Mas percebem? Então, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há hipótese. Irmão, irmã, não tens que viver com medo. Paulo vai dizer isso aos romanos, que ele não tem que viver com medo na casa do pai, porque o escravo vive com medo. Se o escravo não vive à altura daquilo que o seu senhor quer, o que é que lhe vai acontecer? Ser vendido novamente, ser espancado ou até ser morto. Se o meu desempenho não estiver à altura. A graça de Deus diz que não é o meu desempenho, mas é o amor dele para comigo. Eu sou filho. Eu não tenho que ter um desempenho para merecer, para estar, para chegar ao céu. Tudo é meu, porque Ele em Cristo Jesus me tornou seu filho. E isto não é lenga-lenga. Ele enviou à tua vida e à minha vida o Espírito Santo de Deus, que contente com o teu Espírito, que somos filhos de Deus. E por isso eu e tu, ao contrário de todos os judeus que não podiam clamar, eu clamo, Abba Pai. Meu Pai querido, meu Pai, eu sou filho. E se eu sou filho, sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, aquilo que eu queria terminar nesta parte da manhã é com isto mesmo. Eu fui justificado pela fé. Ou seja, eu não fiz nada, eu não tenho que fazer nada. Ele fez tudo e eu aceitei. Eu reconheci, eu aceitei. Agora, meus amados irmãos, porquê é que Ele fez isto tudo por mim? Lembram-se, eu há bocado disse que Ele quis chegar até ti. Ele quis chegar até ti. Deixa-me usar outra expressão. Ele é como um cão de caça, marcou-te e andou sempre atrás de ti até que te alcançou. E quando Ele te alcançou, Ele ofereceu-te. Desculpa, irmão Sérgio, está a usá-lo mais uma vez, está bem? Ele ofereceu-te. Ele disse, eu perdoo todos os teus pecados. Eu faço morada no teu coração. Não, Sérgio, eu não sou mais Deus, todo-poderoso, grandioso para ti. Eu sou teu Pai. Tu agora és meu filho. E mesmo quando falhamos, o Pai não solta os cães. Na parábola do filho pródigo, ele não soltou os cães. Eu sei, um judeu não tinha cães, por isso é que ele não soltou. Se fosse agora, soltava os cães. Mas como era judeu, não tinha cães, que era um animal imundo. Oh, que trabalhara esta nossa, oh! Nada disso. Ele o abraçou e o beijou. Não tem a ver com o teu desempenho. Tem a ver com o amor dele. Porque como diz Paulo aos Gálatas,
Nós começamos pela fé, mas seguimos pelas obras. Quando tu tens um problema, horas mais ou horas menos, és mais fiel ou menos fiel a Deus? Vais mais aos cultos ou menos aos cultos? Quando o problema é resolvido, também precisamos descansar, orámos tanto, viemos tanto ao culto, fizemos tanta coisa. Oh, Senhor, agora também preciso tirar um tempinho para mim, para descansar. O que é que tu estás a fazer? Estás a tentar, pelas obras, adquirir o favor de Deus. Deus faz, não pelas tuas obras, mas porque te ama e para a glória de seu nome. Irmãos, deixemos isso de lado. Confiemos no amor que Deus tem para contigo. Confia que tu és uma pessoa importante para Ele. Confia em Deus. Quando tu tens uma luta, é um problema, eu não tenho que orar mais, não tenho que vir mais aos cultos, não tenho que ser mais fiel. Eu tenho que confiar que o meu Deus, no tempo certo, dará a resposta certa e me dará a capacidade também de aceitar essa resposta e de viver com a solução que Ele tem para mim. Não é pela tua fé que tu alcanças. Não é pela tua fé. Quantos de vocês receberam milagres que não creram em Deus e tinham dúvidas no vosso coração? E quando dão testemunho dizem, irmãos, eu já pedi perdão a Deus porque eu não acreditei que Deus iria fazer. Se fosse pela tua fé, muitos dos milagres que Deus fez na tua vida, tu nunca terias recebido. Mas Ele faz porque te ama e para a glória do seu nome. Lembram-se quando Jesus disse, se tiveres fé como um grão? Porquê é que nós não podemos expulsar estes demónios? Por causa da vossa pouca? E agora entra um mestre zen, está bem? Aqueles mestres chineses, está bem? Aquilo que dizem duas coisas e uau, uma coisa não bate com a outra e fica com a mente vazia, uau. Por causa da vossa pouca fé. Mas, se tiveres fé como um grão, os irmãos sabem o tamanho de um grão de mostarda? Então, Jesus de repente virou mestre chinês. Pequena fé, do tamanho de um grão de mostarda, então onde é que ficamos? O que Jesus quis dizer não tem a ver com o tamanho da tua fé, mas tem a ver onde é que tu colocas a tua fé. E o Deus em quem tu colocas a tua fé, esse sim, tem todo o poder no céu e na terra. Então não é a nossa fé, mas o Deus em quem nós queremos. Então voltaremos para o capítulo 5. Agora vamos entrar no que é viver justificados pela fé. O que é essa coisa de vivermos justificados pela fé? O que é que ela traz? O que é que ela tem para nós?